Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo em Salmos 32, versos 7, 8 e 9. Assim está escrito: Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegre cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Nesses 3 versos que lemos, nós encontramos aqui a fala do salmista Davi, a fala do Senhor, nosso Deus também. Este salmo relata quando Davi, após um longo período daquela desdita que ele cometeu em observar Batseba e convidá-la para deitar-se com ele, transgredir a vontade do Senhor, aquilo, à vista inicial dele, parece que era uma coisa até normal e que nada aconteceria. Mas diante de Deus nada fica escondido e as coisas não se resolvem enquanto não houver uma verdadeira confissão. Passou-se um longo tempo até que Deus utilizasse do profeta para que fosse falar com ele. E quando o profeta foi falar com Davi, foi através de uma parábola, ele entendeu e decidiu o que deveria se fazer na conclusão, e quando ele acabou de dizer, o profeta disse: Esse homem és tu. Por um bom tempo, ele procurou guardar isso somente com ele. Por que sabemos isso? Porque o próprio Salmo relata isto. Ele disse: enquanto eu me calei, eu me ocultei, eu não revelei, eu não confessei, eu não acertei a condição. Enquanto eu não fiz isto, eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. Por que ele dizia? Porque de dia e de noite a tua mão, a mão do Senhor, pesava sobre ele. Então nós entendemos que não é válido esconder os erros ou procurar esconder os erros diante do Senhor e achar que o tempo resolverá determinadas coisas. O tempo não resolve nada. O tempo é somente um espaço, uma oportunidade que Deus nos dá para realizarmos as coisas dentro do tempo. Mas o tempo em si não tem nenhuma influência na nossa vida. Nós é que precisamos aproveitar bem o tempo e tomar decisões necessárias. E quando chegou este momento que o salmista já não estava mais se aguentando, ele então, chamado à responsabilidade, ele vai e confessa diante do Senhor. Está aqui no verso de número 5, ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Nota que antes ele se calou. Por se calar, ele passou por um profundo sofrimento. Sentiu o peso da mão de Deus. Mas quando ele observou esse estado de coisas, ele correu para os pés do Senhor e disse: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu coração. Foi por isso que o salmista, depois de perdoado pelo Senhor, após ter confessado o seu pecado diante do Senhor Deus, é que ele diz, no versículo que li, o versículo 7, o seguinte: Tu és o lugar em que me escondo.
Agora sim, ao confessar o pecado, ao ser perdoado, restaurou-se a vida de Davi com Deus, a proximidade, a intimidade, a comunhão com Deus, coisas que, quando a pessoa está vivendo debaixo do pecado e está escondendo o pecado, ele perde o relacionamento, ele perde a comunhão com Deus. Deus não se manifesta na vida de quem esconde os pecados e acha que o tempo vai apagá-los. Não vai. A palavra de Deus diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Davi só alcançou misericórdia e graça de Deus a partir do momento em que ele se posicionou, assumiu os seus pecados e confessou-os a Deus. E então o Senhor Deus viu a sinceridade da confissão do coração de Davi e Deus estendeu para ele a sua misericórdia, oferecendo-lhe o perdão. E o resultado, a confirmação do perdão, foi que a vida dele com Deus foi restaurada. E ele passou a viver como anteriormente, em plena comunhão e na direção do Senhor nosso Deus. Por isso que ele disse aqui no verso de número 7, tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Quanto tempo que ele não tinha este lugar de refúgio em Deus, quanto tempo ele não foi preservado da angústia, do sofrimento e do peso da mão de Deus. Quanto tempo ele não teve nos seus lábios cânticos de livramento. Mas a partir deste dia, estas coisas voltaram para a vida de Davi. E aqui nós encontramos ele falando isto a respeito do Senhor. E o Senhor então diz a ele: instruir-te-ei. Agora, Davi, eu vou te instruir, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Vou mostrar novamente a você o caminho que você deve seguir. Vou dar a instrução, vou ensiná-lo e tem mais, vou guiar-te com os meus olhos. Então veja que coisa interessante aconteceu aqui. Isto tudo resultado após a confissão de Davi diante do Senhor. O Senhor então se dispôs a instruí-lo, a novamente voltar a dar as devidas instruções a Davi, o caminho por onde ele precisava seguir e como o Senhor esperava que ele agisse. Então, a instrução de Deus para Davi era algo importante, necessário, fundamental. Ele precisava receber esta instrução de Deus para a sua vida, para seguir a sua jornada, para seguir o seu caminho, para continuar fazendo o que era do agrado do Senhor. Porque ele foi um homem que, quando Deus o encontrou, Deus disse: achei a Davi, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Teve esta falha, pagou o preço, confessou, o Senhor restaurou. O propósito de Deus sempre é este. Deus nunca é aquele que a pessoa falhou, transgrediu, pecou, desobedeceu, Deus logo sentencia e leva-o a julgamento. Não. Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia. Ele é longânimo, ele sempre estende a longanimidade, é o tempo que Deus concede para levar a pessoa ao arrependimento, à confissão e continuamente ao perdão, para que não seja levada a juízo na condição em que está em desobediência e transgressão diante do Senhor. Por isso que Deus dá um tempo e uma oportunidade. Ele deu este tempo a Davi.
Davi, quando viu que não poderia mais continuar naquele estado de coisas que ele vinha ocultando-se, ele confessa a Deus. Ele entende o momento. Ele entende a oportunidade que Deus lhe deu para confessar. E ele então confessa. E ao confessar, o Senhor Deus aceita aquela confissão, porque ela foi verdadeira, ela foi sincera, ela partiu do coração de Davi. Quem sabe você hoje pode estar atravessando um momento semelhante a este de Davi. Você tem se calado, e isso tem envelhecido os seus ossos, você tem sentido o peso da mão de Deus sobre a sua vida, isso está lhe afligindo, tirando o prazer de viver, tirando o gozo de viver, tirando a direção, a sintonia ou a comunhão com Deus na sua vida. Só há um meio de resolver isto. É reconhecer que falhou diante do Senhor e confessar a Ele. E certamente Ele lhe oferecerá o perdão necessário, como Ele ofereceu a Davi. E ele disse depois: eu vou te instruir, eu vou te ensinar e eu vou te guiar. Instruir, ensinar e guiar. Este é o trabalho de Deus para restaurar uma vida que entrou pelo caminho da transgressão. Agora, parece que Deus vem pegá-lo pela mão e vem dizer: eu agora vou te instruir, eu agora vou te ensinar e também vou te guiar com os meus olhos. Vou te dar a instrução, vou ensinar o caminho que você precisa andar e vou te acompanhar com os meus olhos. Os olhos de Deus estão atentos a cada um de nós. Deus não nos perde de vista. Sempre estamos no foco do olhar de Deus. Os olhos dele estão bem focados sobre a vida de cada um de nós. E ele disse então a Davi: eu vou te instruir, eu vou te ensinar e eu vou te guiar, com a finalidade de que você não seja como o cavalo e não seja como a mula, que não tem entendimento. A pessoa que transgride contra a vontade de Deus assemelha-se a uma pessoa que não tem entendimento. Que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que se não atirem a ti. Então veja a condição em que a pessoa chega a ficar por uma falha diante da presença do Senhor. Nós não estamos livres, não estamos imunes de falhar, de errar, de pecar, de transgredir. Nós não podemos viver na prática constante e diária da transgressão e do pecado e nos deliciar com esse estado de coisas. Achar que tudo é normal. Não, diante de Deus não é. O pecado traz separação entre nós e Deus. A transgressão tira a paz, a tranquilidade do nosso coração, tira o gozo do nosso espírito, tira a alegria dos nossos dias. E ficamos a experimentar tristezas, amarguras e decepções. Mas quando se aproxima de Deus e coloca a vida em ordem diante do Senhor e recebe dele o perdão, tudo se restaura novamente. Parece que tudo é novo na nossa vida, a partir do momento em que houve uma confissão sincera. Foi o que Davi fez. Ao confessar, o Senhor Deus recebeu aquela confissão que ele fez e deu a ele estas orientações. O Senhor é aquele que continua a nos ensinar, nos instruir, nos orientar. Deus é prazeroso em alcançar a cada um de nós para nos levar à sua presença, tirar do nosso caminho, da nossa vida, aqueles embaraços que nos atrapalham. Mas eles são tirados quando a nossa boca se abre em uma confissão diante do Senhor.
É como o filho pródigo. Ele saiu, ele transgrediu contra o seu pai. Ele pediu uma herança com o pai vivo. Isso foi uma transgressão. O pai ofereceu-lhe. Ele foi embora. Quando ele perdeu tudo, porque não soube valorizar o esforço, a dedicação, o tempo que o pai levou para construir tudo aquilo, de um momento, ele esbanjou-se e perdeu tudo. Mas ele lembrou-se, quando não tinha ninguém por ele, da casa do pai. E ele disse: levantar-me-ei e ter com meu pai, e dir-lhe: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas considera-me como um dos teus jornaleiros. Ele foi para a casa do pai. O pai o recebeu. O pai perdoou. Ele confessou. O pai perdoou. Abraçou. Beijou. Levou para casa. Restituiu-lhe todos os seus direitos. Deu-lhe nova oportunidade. E ele passou a viver em novidade de vida por conta do amor daquele pai. Deus é este Pai amoroso que, quando nós confessamos a Ele a nossa falta, Ele nos perdoa, Ele nos abraça, Ele nos traz para perto de si e restaura as suas bênçãos sobre a nossa vida, e nós começamos a desfrutar novamente daquele caminho do qual nunca deveríamos ter nos ausentado por desobediência e transgressão. Então Deus agora coloca um caminho diante de nós. Deus dá-nos uma instrução. Deus coloca este caminho importante. O salmista, no Salmo 25 e o verso 4, ele diz assim: faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Ensina-me, guia-me, faze-me saber, ensina-me e guia-me. E neste que lemos inicialmente, ele instrui, ele ensina e ele guia. Veja o que Deus é para nós. Ele é o nosso instrutor, ele é o nosso mestre, ele é o nosso guia, ele é o nosso companheiro, ele é o nosso ajudador, ele é aquele que nos estende a mão, nos socorre em momentos de necessidade. Guia-me, ensina-me e instrui. Quando nós vamos observar o Salmo 143 e o verso de número 10, assim está escrito sobre ensinar. Salmo 143, o verso 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Ensinar e guiar. Ensinar e guiar. Lá, instruir, ensinar e guiar. Aqui, ensinar e guiar. No Salmo que lemos, 25, e o verso de número 4, também foi assim: faze-me saber, ensina-me e guia-me. Então veja que são ações aliadas uma da outra. Instruir, ensinar e guiar. Instruir, ensinar e guiar. Este é o prazer de Deus, é o método didático que Deus utiliza para a nossa vida quando nós chegamos à presença dele, fragilizados, reconhecendo as nossas falhas, faltas e pecados, confessamos diante do Senhor e esperamos na misericórdia dele. E a misericórdia de Deus, ela é tão boa para a nossa vida, que ele instrui, que ele guia, que ele instrui, que ele ensina
e ele guia. Então, sempre desta maneira. Então, ensina-me, no Salmo 143, ensina-me a fazer a tua vontade. Nós precisamos ser redirecionados para fazer a vontade de Deus, que vínhamos fazendo. Mas houve uma interrupção. E agora, depois da confissão, nós precisamos que Deus nos ensine a fazer a vontade dele e que nos guie pelo seu bom espírito para que não saiamos fora do caminho do Senhor. Então, são tantas coisas que Deus tem prazer de ensinar para cada um de nós. Quando nós observamos no Salmo 90, está escrito assim, no versículo de número 12: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Precisamos ser ensinados a contar os dias para assegurar diante de Deus corações sábios, corações guiados pela sabedoria do Senhor. E quando somos guiados desta forma, nós vamos nos manter sempre próximo do Senhor, sempre mais em íntima comunhão com Ele, disponível, pronto, decidido, dedicado, submisso à sua vontade. E Ele, com graça, com misericórdia, com paciência, com amor, Ele vai nos instruir, vai nos ensinar e vai nos guiar. Mas observamos também no Salmo 119, o verso de número 124. O salmista deixou escrito assim: ensina-me os teus estatutos. Nós precisamos a todo instante sermos ensinados pelo Senhor. Ensinados pelo Senhor. Que coisa interessante. Deus tem este prazer, essa disposição de nos ensinar. Por quê? Porque por nós mesmos, nós não sabemos que caminho tomar, que caminho seguir. Mas quando Deus nos orienta, quando Deus nos instrui, quando Deus nos ensina, quando Deus nos guia, nós com certeza estaremos no caminho que o Senhor preparou para cada um de nós. Deus tem preparado para mim um caminho para que eu ande por ele. Deus tem preparado para você um caminho pelo qual você possa andar. E a maneira como Deus trabalha tanto, como ele trabalhou tanto em Davi, como trabalha em mim, trabalha em você, em cada um de nós, é esta mesma forma. Ele instrui, ele ensina e ele guia. E quando nós somos alcançados pelo favor e pela misericórdia de Deus, nós vamos também responder como o salmista Davi respondeu aqui neste salmo que li. Ele diz: tu és o lugar em que me escondo. Quando nós somos instruídos, ensinados e guiados pelo Senhor, nós temos no Senhor o lugar de refúgio. A palavra de Deus diz: o Senhor é o nosso refúgio. Salmo 46 está escrito assim: Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Refúgio, fortaleza e socorro. Em outro texto diz: torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. O salmista disse: tu és o lugar em que me escondo. Que coisa importante, estarmos escondidos em Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Colossenses,
Ele diz, porque a vossa vida está escondido com Cristo em Deus. Colossenses, o capítulo 3. Vou ler para não dizer de maneira errada. Colossenses 3:3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Então, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Com razão, o salmista poderia dizer, tu és o lugar em que me escondo. Tu és o meu esconderijo. No Salmo 91 está escrito, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Veja que coisa interessante Davi declarou aqui depois da confissão, depois de ser restaurado a comunhão diante do Senhor Deus. Aleluia! Olha o que o arrependimento faz. Que coisa maravilhosa. Leva a pessoa a reconhecer e colocar diante de Deus o derramar da sua alma, o confessar da sua transgressão, do seu pecado, da sua desobediência e receber de Deus o perdão e receber de Deus a restauração e receber de Deus o acesso que estava fechado. Davi agora disse, tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Quantas angústias ele sofreu enquanto ocultou-se. Os ossos envelheceram. O peso da mão era terrível sobre a vida dele. Mas agora ele disse, tu me preservas da angústia. O Senhor me esconde no dia da angústia. E ele continua, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Agora perdoado, restaurado, escondido em Deus, preservado nos livramentos, preservados da angústia. Agora posso sentir no meu coração o gozo e a alegria e tributar diante de Deus alegres cantos de livramento, cantar como expressão da gratidão por aquilo que o Senhor Deus fez por mim. Era o que o Davi estava dizendo aqui. Eu e você podemos entrar por este caminho, depois de confessar, de ser perdoado, de ser restaurado, estar refugiado em Deus, de receber dele o livramento, conforme ele disse aqui, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Cantos de livramento. Quantos livramentos Deus tem dado a mim, Deus tem dado a você, Deus tem dado a cada um de nós. Mas uma coisa, ele confessou, o Senhor restaurou, o Senhor prometeu que ia fazer, eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho e eu vou te guiar com os meus olhos. Mas tem uma coisa, não sejas como o cavalo e não sejas como a mula, que precisa ser puxado por um cabresto, que precisa ser puxado, conforme ele diz aqui, por um freio, mas que tenha plena liberdade em Deus, mantendo-se em obediência, em sinceridade, em verdade, diante da presença do Senhor. Então, com Davi, nós aprendemos estas lições importantes. Não é bom senso esconder o pecado cometido. Procurar querer dizer que ele não foi tão
ofensivo assim. Mas o pecado, qualquer que seja a natureza dele, ele é uma ofensa contra a santidade de Deus. E qualquer que seja o pecado, ele vai cortar a nossa comunhão com Deus. Ele vai tirar de nós o gozo do Espírito Santo. Ele vai tirar de nós a alegria da salvação. Foi o que o salmista disse no Salmo 51. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e não retires de mim o teu Espírito Santo. Veja por quanto tempo ele ficou privado desta alegria e deste gozo do Espírito Santo. Mas agora, restaurado, novamente volta àquela plena comunhão. E o interessante é que Deus não restringe a pessoa depois que ela confessa. Deus abre o acesso, Deus dá novas oportunidades, Deus recebe na sua presença e não lança em rosto, porque a palavra de Deus diz que quando confessamos e deixamos, o Senhor lança-os no mar do esquecimento, os nossos pecados e as nossas transgressões. Esta é uma palavra, uma advertência, um conselho para quem quer que seja que estiver procurando esconder a sua transgressão, a sua desobediência, o seu pecado diante da presença de Deus. Não há lugar para se esconder. O salmista disse: se eu subir ao céu, tu aí está. Se eu descer ao inferno, lá está também. Aonde eu procurar me esconder, os teus olhos estão me vendo. Isto quer dizer, ninguém se esconde da presença de Deus. É uma ilusão o homem pensar que consegue esconder. Adão passou por esta ilusão quando desobedeceu. Deus apresentou e ele se escondeu entre as árvores. E quando Deus insiste, ele diz: ouvi a tua voz, escondi-me porque estava nu. Escondeu. Escondeu de quem? Se os olhos de Deus vê a tudo e a todos, nada se esconde dos olhares de Deus. Então, quando eu peco, quando eu desobedeço, quando eu transgrido, este meu pecado, ele fica patente diante de Deus. E a minha comunhão com ele, a alegria da salvação, o gozo do Espírito Santo é rompido na minha vida. Até que eu seja levado pelo arrependimento a confessar diante de Deus, suplicar-lhe o perdão e receber a instrução, o ensino e ser guiado pelo Senhor. Aí então eu voltarei a me esconder no Senhor, porque Ele é o lugar em que me escondo. Ele é aquele que me preserva da angústia. Ele é aquele que me cinge de alegres cantos de livramento. Então voltarei a cantar, voltarei a desfrutar paz, alegria, comunhão, direção, poder e graça de Deus na vida. É isso que Deus prepara para cada um de nós. Então sigamos por este caminho. Se porventura existe alguma falta, alguma falha, algum pecado, não te demores em confessar ao Senhor. A partir do momento em que você confessar, Deus vai te restaurar, Deus vai te instruir, Deus vai te ensinar o caminho, Deus vai te guiar com os olhos dele. E você vai encontrar em Deus o lugar do teu esconderijo. Ele vai te preservar das angústias. Ele vai te cingir com alegres cantos de livramento. E você vai ser renovado na presença do Senhor e experimentar a plena comunhão que havia perdido. Ela será restaurada, porque este é o prazer, é a alegria de Deus para o seu povo, para tê-lo na sua presença. Que Deus nos ajude, que sigamos adiante, firmados neste Deus, que demonstra amor, graça, poder, misericórdia e livramentos para a nossa vida. E que Deus continue abençoando-nos
em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.